Em nome da fé e da lei, declaro aberta a sessão ordinária número 27, do dia 9 de março de 2026. Como todo mundo recebeu a ata número 909 em casa, coloca a ata número 909 em discussão. Coloca a ata número 909 em votação. Quem estiver a favor permaneça sentado, do contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade. Expediente do Executivo. Ofício SMAF número 50 e 52/2026. Do Legislativo. Requerimento, vereadora Grace Rockenbach. Requerimento, vereador Paulo Cesarani. E pedidos de informação, vereador Paulo Cesarani. De outras origens não temos nada. Nesse momento vamos ao sorteio dos oradores, programa expediente. Sorteio dos oradores. Vereador Paulo Cesarani. Vereador Ayrton da Costa. Vereadora Andréia Kaufmann. Convido o vereador Paulo César para fazer uso da palavra, 7 minutos. Inicialmente, a minha saudação ao presidente dessa casa e demais colegas vereadores e pessoas aqui presentes e demais pessoas que nos assistem nas redes sociais. Quero aqui externar meus sentimentos aos familiares de Odilo Presser e Décio Fux, duas pessoas do nosso município que acabaram falecendo, então quero externar meus sentimentos. Também quero fazer uma saudação às mulheres pelo passamento do dia delas ontem, 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher. Então, parabenizar todas elas pela sua passagem do dia. Quero falar um pouco da cobertura da rua coberta aqui, da verba que veio do governo federal, uma verba importante, né? Só que pena que às vezes nas redes sociais não é dito que a verba é federal. Muitas vezes se fala em obras e obras, mas a maioria delas é do governo federal. Gostava de ver alguma obra de mais renome, talvez com dinheiro próprio, né? Então, façam nas redes sociais, mas de fato, obras de dinheiro e recursos próprios está sendo feito pouco. Falando em fazendo pouco, a preocupação tem que ter, né, lá na terra de vocês, lá embaixo da travessia da Estiba lá, que está bem precária, andaram até já fechando meia pista lá, porque está uma situação complicada lá, pensando um jeito, de repente, quem sabe até fazer uma ponte lá. Já foi dito, inclusive, pelo atual prefeito, que na época o outro prefeito não fez a ponte, mas também lembrar que ele era o secretário de obras na época e ele que fez a Estiba como secretário de obras. Então, não adianta empurrar o problema para os outros prefeitos que passaram e sim tentar resolver os problemas atuais que tem lá e quem sabe buscar uma verba federal, se não tem outra situação, e fazer uma ponte lá e quem sabe até aproveitar e pedir o asfaltamento daquela rua numa situação de vir verbas do governo. Quando falo de governo, né, acho que já falei isso várias vezes aqui, muito dinheiro deixou de vir para Travesseiro em função de talvez não ter feito os projetos das pontes. Por exemplo, Leandro Ramos é uma ponte que é precária, vai continuar lá com esse problema, porque lá ela foi o que mais trancou para
para essa cidade ser devastada, e essa ponte ainda está lá, deveria ter aumentado aquela ponte também. Quando eu falo em ponte, também a de Saltos Altos também está bem debilitada, está no Marinho Betil. Eu acho que é de extrema urgência de fazer aquela ponte antes que ela caia ou de algum acidente. Quero falar mais uma vez um pouco da questão das monitoras de creche. Eu sei que elas andaram fazendo um protocolo na prefeitura para serem ressarcidas, como a lei federal hoje está aprovada desde janeiro. Também fui conversar com o prefeito em exercício, semana passada, sobre essa questão. Eu acho que é de fundamental importância nós se preocupar primeiro em resolver o problema das monitoras. Eu sei que as professoras lá em cima querem o plano de carreira, mas não adianta nós fazer o plano de carreira e deixar as monitoras fora, aí tem que fazer 3, 4 leis para depois incluir elas. Então resolve o problema das monitoras, que a lei federal está aprovada, porque se nós não fizer isso, elas vão amanhã depois procurar justiça, porque é de direito. São monitoras que eu até fiz um pedido de informação. A gente sabe que eu falo pelos meus filhos, né, que hoje são já adultos, a minha filha inclusive é monitora, e elas desde 4, 5 meses estavam na creche. Então as monitoras de creche são as que mais ensinaram as crianças a falar, inclusive, né? Entendeu? Então eu acho que é mais que merecido dessas monitoras ganharem a base do governo federal que foi aprovada em janeiro. E as outras que querem o plano de carreira, concordo também, precisa ser feito. Mas volto a dizer, domingo tinha concurso em Capitão, e lá também tinha muitas vagas de professores, inclusive tinha muitos inscritos lá, não sei quantos. E o salário de base deles é R$ 2.900. Então, aqui estamos em 3.700. Então, que nem eu falei, eu era presidente, ou vice-presidente do sindicato na época, e foi acertado que eles iam pagar um pouquinho mais e não fazer o plano de carreira. Bom, se insistem tanto em fazer o plano de carreira, vamos fazer o plano de carreira. Mas vamos fazer conforme o salário base do governo federal. Aí elas não vão aceitar. Então, não adianta, há pouco nós estávamos falando sobre o setor do município, do retorno, se amanhã depois cai o orçamento, e aí? Como é que vão pagar? Se só da creche vai dar mais de 300 mil, porque são 20, então fazem um cálculo quando dá isso. Então, não adianta nós querer primeiro aprovar os professores, que já estão os salários teoricamente acima dos outros municípios, e deixar uma lei federal aprovada para nós amanhã depois, ou daqui a 3, 4 anos, pagar precatórias, como já houve em outras épocas que estavam sendo reclamados que tinham que pagar precatórias. Quando eu falo também em lei, aí que eu tenho que também falar desse assunto, pessoas me questionando dessa lei das placas solares, né? Se essa lei não vai voltar. E uma outra situação que foi me cobrada, que de placas solares tem gente que ganhou e agora parou de produzir, como é que fica essa lei? Porque na realidade essa lei também tem algumas cláusulas, né? Então as pessoas se beneficiaram e pararam de produzir. E outras que ainda estão produzindo não se enquadram porque a lei foi extinta. Também vou falar um pouquinho das pinturas, vi que hoje de manhã eles começaram a fazer as pinturas, provavelmente agora para dia 20, que bom. Que pena que não se foi feita uma preocupação para pintar um pouco, pelo menos para camuflar um pouco as buraqueiras que tem aqui até Marques de Souza. Poderiam ter também contratado uma empresa para fazer uma pintura. Rapidamente quero falar, hoje de manhã também a gente teve um encontro na prefeitura, no qual esteve aqui o assessor do deputado Bom Gás, e eu consegui 200 mil para a sede do município aqui para os agricultores. 200 mil reais em emenda parlamentar. Seria isso, presidente. Já que acabou o meu tempo. Obrigado, vereador Paulo. Nesse momento, convido o vereador Ailton para o uso da palavra, dos 7 minutos. Boa noite à mesa, presidente Sati, demais colegas vereadores, vereadoras, nossa secretária Alana, nosso jurista tutor Fábio hoje não está presente, e demais pelo aqui presente, inclusive a pessoa do Jorge Crana, que para mim
foi uma pessoa assim que pelas falas dele, eu pelo menos aprendi muito. Porque a gente tem que aprender o que está pela frente na nossa vida, nossos filhos e nossos netos. Com isso, conforme tu pode investir. E essa situação da nota eletrônica, isso lá quando se iniciou, isso já há mais anos, foi uma preocupação. Foi. E agora que está sendo os dias contados, não adianta. Tem que se adequar. Eu também quero aqui falar sobre o requerimento da vereadora Grace. Ela, esses dias me ligaram para se eu ia fazer parte desse requerimento pedindo a melhoria daquela estrada ali em Centro Saltos Altos, os 2 pontos lá. Mas como vários vereadores já fizeram esse pedido, eu fiz na última sessão, e aí eu disse para a Lana, está tranquilo, só que deixa o requerimento dela, porque é mais um comprovante que está aqui dos pedidos que foram feitos. Outra coisa que eu quero falar é a respeito de uma coisa que eu vinha reclamando a respeito das placas do início das obras da ponte, e por surpresa, então, há mais dias, além das placas, a perfuração estava quase feita, pelo menos nas pontas, já quase pronta. Então a pergunta é essa ponte vai demorar até quando? Tá? Melhorou, porque a pergunta agora é até quando? Porque primeiro você dizia que essa ponte não ia sair, e eu dizia, não, eu conheço o Lula, quando promete, ele cumpra. Porque tudo que ele ajudou os municípios na enchente e tudo, e ele ia nós aqui deixar na mão travesseiro sem essa travessia dessa ponte. E aí eu quero também falar que o Paulo César há pouco falou do deputado Elvino Pancas, que vão, que venham e que tragam ofícios. E lá eu vi uma emenda impositiva, então, porque tem muito tipo de emendas, muitos tipos. E aí, quando tu não sabe que tipo de emenda, os deputados enrolam. Agora, tem emendas que vai direto para a associação, nem depende da prefeitura. Apenas a parte técnica que tem que ser feita para a prefeitura, isso sim. E aí eu quero chegar no outro estado, aonde lá existe muito maquinário. Muito. E como nós temos eleição pela frente, não adianta, eu acho que tem que entregar esse material para quem precisa, para quem usa na roça, agora não deixar lá. Que nós pegamos material, ali foi carretões e tudo, onde passou enchente e tudo, aí depois entregaram. Na primeira enchente, pegou por inquilino, pegou 2 vezes. Ficou 3 anos lá. Isso não pode acontecer. Entrega lá, os deputados pagaram, todos os deputados têm um recurso para essas finalidades. Dentro da agricultura, eles podem ajudar, então, equipamentos que o pessoal pede aqui, pelo que eu vi hoje de manhã, Paulo César, é isso que o grupo de pessoal quer ali, equipamentos para agricultura e tudo, porque hoje para tu comprar custa caro, e o agricultor, ele está pedindo ali uma pequena ajuda no leite, no custo e tudo já, e aí se é para comprar alguma coisa do lucro, dificilmente consegue. E aí, também, eu falo daquele requerimento que nós fizemos das estradas lá em cima, daqueles pontos de lá, além de outros. Porque o governo do Estado, isso é mais tempo que eu estou falando aqui nessa casa, não adianta os deputados prometer, e aí eu digo de novo para os mais novos que acreditam,
e depois não se confirma. Quanto tempo se falou em concreto que ia ser feito nesse lugar? E eu disse, vamos gastar isso pelo município, porque se tu espera pelo Estado, a eleição chega, a eleição passa, e os nossos concretos vão ficar onde? Aí eu, hoje manhã estive na prefeitura, conversei com o pessoal lá, e daquele asfalto da Nova Brécia, que certas pessoas estão meio bravas comigo, porque eu falei daquele asfalto, parecia que eu estava contra. E eu quero que essa obra saia. Eu quero que saia. Eu estou esperando a hora chegar e ver o início daquela obra. Que é tão importante aquele asfalto ali para o pessoal lá de São Miguel, lá por cima. E que isso não fica só na promessa, porque aí eu vou ficar cobrando por muitos anos. Porque eu também fui cobrado por certas pessoas. Então, colegas, vamos se mexer. Vamos pegar nossos deputados e vamos cobrar deles. O que está em papel, se está em papel, se não é só da boca para fora, se está no papel, cobram isso, vamos cobrar, que isso vira em dinheiro para nós. Porque a eleição logo está aí e depois se foi. O tempo está esgotado, presidente. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, vereador Ayrton. Convido a vereadora Andréia para o uso da palavra dos 7 minutos. Isso. Boa noite a todos aqui presentes e as pessoas que estão nos assistindo. Primeiramente, então, gostaria de parabenizar as mulheres do município de Travesseiro pelo seu dia, o Dia da Mulher, que não é algo de hoje, né? A mulher, aos poucos, conquistou o seu lugar no mercado de trabalho, né? Conseguiu seus direitos trabalhistas, direito à educação e direito ao voto. O Dia da Mulher é todo dia. Cuidem bem das suas amadas. Sobre o matinho aqui ao lado, aos fundos da Câmara de Vereadores, eu sei que a administração anterior tinha um projeto de revitalização que incluía banheiros e que incluía um cercado. É um ambiente que é muito utilizado pela creche, então pode ser feito, né? Pode ser cercado, pode ser feito banheiros, é só mais por segurança. Sobre o projeto de lei das monitoras, que nem o colega falou também, 15.326/2026, eu peço uma atenção especial à nossa secretária de Educação, né? É lei. Em algum momento o município vai ter que se enquadrar sim, elas têm que ganhar o base, vai ter que ser pago, se vai ser retroativo, se vai ser através de precatória, mas tem que ser feito. Sobre o projeto de hoje, então, o 009/2026, que é o incentivo ao produtor de leite, é um pequeno valorzinho para ajudar o setor primário, né? Eu sei que é semelhante a alguns municípios vizinhos, mas a ideia é boa, né? Ela pode ser copiada, não tem problema nenhum, e que venham mais incentivos aos nossos produtores. E para finalizar também, eu gostaria de convidar toda a nossa comunidade, as pessoas do Vale do Taquari e região, para segunda-feira, Expofeira de Travesseiro, para todos conhecerem a nossa gastronomia, nosso comércio, nossa indústria, nosso serviço e o potencial que o município de Travesseiro tem a oferecer. Vai ser no dia 20, 21 e 22 de março. Tenham todos uma boa semana e que o bem prevaleça. Seria isso. Obrigado, vereadora Andréia. Vamos à ordem do dia. Leitura dos pareceres. As comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento emitiram parecer favorável à votação dos projetos de lei. Projeto de lei número 009/2026. Cria e programa emergencial de incentivo para produtores de leite. Indica recursos e dá outras providências. Coloco o projeto de lei número 009/2026 em discussão. Vereador Paulo César. Vou me manifestar sobre esse projeto. Eu tinha anotado antes para falar um pouco, mas não deu tempo. Totalmente favorável, né?
aos agricultores, mas eu ainda acho que o valor é pequeno, né? 400, 800 e 1.200, a gente sabe, talvez das condições do município, mas eu ia sugerir que, quem sabe numa próxima, eu acho que deveria ser mudado, não dar em valor, eu daria em horas máquinas. O município tem 5, 6 contratos de máquinas terceirizadas, escavadeira e tratores e enfim, retroescavadeira. Se não quer fazer com as máquinas próprias, dá um incentivo para um produtor grande de 10 horas máquinas, outros 7 e outros 5, enfim. Que daí o que acontece? Se o produtor conseguir fazer com 10 horas uma limpeza de uma lavoura para plantar 1, 2 saquinhos de milho, ele não é só um incentivo imediato, ele é para sempre. Ele vai produzir naquele pedaço todo ano. Então, eu vou ser favorável a esse projeto, mas eu tinha até marcado ali, justamente para falar sobre isso, em horas máquinas. Tem tanto contrato aí, eu fui olhando, de 4, 5 milhões de contratos aí, de máquinas, então, que dessem em horas máquinas. Porque daí, o colono que limpe a roça uma vez, ele vai usar ela sempre. E isso, de repente, cada ano, uma vez. E daí não precisa ser só também o produtor de leite. Talvez tem um outro que também precisaria de umas máquinas. Eu sei que o município ajuda em alguns pontos, mas em vez de dar em dinheiro, gasta um pouquinho mais e dá em horas máquinas. Aí o colono é certo que chega na vez do produtor. Porque muitas vezes, os colonos que às vezes necessitam da máquina não ganham. E os puxa-saco ganham. Vamos falar bem a verdade. Então, concordo com esse projeto, né? Sou favorável, mas eu acho que tem que repensar em dar em horas máquinas para os colonos. Vereador Adriano. Eu também vou me manifestar sobre esse projeto. É uma ajuda, como diz, emergencial. Os cálculos que eu fiz, os valores que são pagos pelas quantidades, né, dá em torno de 5 centavos num mês só. Alguns mais, outros menos, depende da quantidade. Quem somos nós agora para discutir valores, porque isso aí passou no Conselho da Agricultura. E eu acho que o Conselho da Agricultura, de repente, tinha o poder de querer aumentar um pouco mais. Nós não, né? Nós não podemos aumentar a despesa, né? O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que aprovar. É uma ajuda. Como disse, dar ação para 1, 2 dias, né? Os cálculos que eu fiz, né? E em torno de 5 centavos, vamos dizer, o mês de março no leite. E é sobre os 3 meses das vacas magras. Dezembro, janeiro e fevereiro, 90% dos agricultores têm pouco leite pelo clima, calor e tudo, né? Eu acho que ali também deviam ter pegado um pouco a mais para fazer a média, né? Também, mas tudo bem, não vou reclamar, é uma ajuda, mas é pequena, né? De repente o município não tem condições de ajudar mais, né? Nós não temos o que fazer do que aprovar isso aí, porque passou do Conselho. Eu acho que o Conselho da Agricultura tinha o poder de aumentar. Nós, como vereador, nós não temos esse poder e vamos fazer o quê? E ainda sábado, o secretário da Agricultura estava aí. Meu Deus, é de arrepiar o que falou do leite. Obrigado. Vereador Ailton. Eu também quero me manifestar dizendo que o nosso papel, muitas vezes, ele é difícil. Difícil porque se o Conselho, o vereador Stefan, tinha conversado com nós sobre esse projeto, com certeza nós ia tentar melhorar ele. Porque não é que nós não podemos criar despesa, só que sentar junto, entrar com sugestões e tudo, nós poderia. Só que eu fiquei surpreso quando eu fui ver bem de perto esse projeto aqui com os agricultores e fizeram de pouco de mim. De pouco, vereador. Que é isso aí? Sabendo que 1 litro de leite, Stefan, 2 mil e pouco, 2 reais e pouco? No mercado, né? No mercado é R$4. Daí tu compara um grande produtor de leite, que nós temos São João, tem uns aí,
não posso citar, mas nós temos. Tu vai dar 1.000 conto para uma família dessa? Por favor, gente, eu passo vergonha. E o pequeno, então, que é pequeno, já, o que adianta ele ganhar 400 pila? Aí estão risada do cara e dizem, nós aqui na comunidade vamos começar a ajudar esse dinheiro e vamos comprar tudo em refri e distribuir. O pessoal tudo tem uma lasquinha do projeto do leite, porque não é tão injusto só o leite, e o resto dos produtores. Mas não adianta nós reclamar. Eu quero aqui dizer o seguinte, se eu tasse a minha sugestão, tem que dar sugestão também. Se fosse um saquinho de milho por agricultor, ou 10 quilos de milho, vereadores, para todos, não seria mais importante? Porque todos iam ser beneficiados. Assim, como é que nós vamos ficar? Vamos botar para 30 e poucos produtores, aquele pouco daquele incentivozinho aqui. Só nós temos incentivos já para o fim do ano e tudo, para os agricultores e tudo. Mas então temos que pensar lá, vamos melhorar aquilo lá um pouco mais. Então, o Conselho Agropecuário tem que cuidar um pouco mais. Eu fiz parte anos atrás. Lá não é sentar lá e dizer amém. Eles têm que discutir como nós aqui dentro dessa casa discutimos. E ao contrário, eu vou começar a cobrar. Sei isso. Também vou me manifestar. A gente estava reunido no sábado à tarde com o secretário da Agricultura e a perspectiva ela não é boa. Né? Então, assim, a gente tem hoje um incentivo que o município vai dar até 200 litros, de R$400, de 201 litros até 500 litros vai ser R$800 e acima de 500 litros, R$1.200. Então, assim, o incentivo não é grande, mas assim, a gente tem que pedir para os governos estadual e federal, para eles dar uma olhada na questão dos agricultores, principalmente da questão do leite, porque assim, não sei até quando que vão conseguir se manter. É difícil, está bem difícil. Então, esse valor aqui é o que o município consegue ajudar, passou pelo conselho, talvez podia ter dado R$500 a mais, talvez ia ajudar um pouquinho, mas não ia salvar ninguém. Então, assim, eu sempre digo, hoje a agricultura ela é uma indústria a céu aberto. Tem que torcer pela chuva, tem que batalhar, tem que levantar cedo, e não é o agricultor que faz o preço por suas coisas. Vereador Omar. Também vou me manifestar totalmente favorável ao projeto. Sim, é um pequeno incentivo isso aí, né? Pequeno incentivo. Não adianta nossos governantes chegar aqui e dizer assim, não, a maior fatia vem da agricultura, quando chega para repassar um valor, às vezes é pequeno. Mas a gente não pode aumentar, sabe que não pode fazer despesa para o município, então assim, é preocupante esse produtor de leite. O Adriano está fazendo parte desse grupo, ele sabe o que se passa, o que ele faz com quem tem 400 litros de leite, o que tu faz, 400, 500 litros de leite com R$800, lógico, é uma ajuda, mas mesmo assim eu acho que a gente tem que rever isso como foi colocado aí no setor de máquinas e chamar o conselho para fazer mais parte com isso. Eu acho que tudo falta um pouco de diálogo. Era isso, presidente. Vereador Paulo. Eu só vou manifestar mais uma vez, né? Só para dizer, então, total são 103 famílias, né? Até são poucos, né? Quanto já tinha, né? Muita gente parou, apenas 103 famílias que estão produzindo ainda, que estão legalmente produzindo, digamos, que tem direito a ganhar. Quando eu me refiro a horas máquinas, é só simplesmente uma sugestão, né? Para uma próxima. Porque assim, ó, as máquinas igual não param, né? Mesmo, então, não inventando dinheiro, as máquinas igual estão trabalhando diariamente, praticamente. E o município também tem uma escavadeira própria, hoje tem caminhão próprio para puxar. O município poderia fazer esse atendimento com a própria máquina escavadeira do município. Né? É só se organizar um pouco e o que não conseguia vencer, passa para uma terceira, né? Que o custo também iria ser baixo. Então, por isso que eu digo, né? O da Costa deu a sugestão, um saquinho de milho, porque todo colono que tem vaca tem que ter um milho, né? Então, a gente acha que em valor não vai
Se tu vai dar a máquina, isso vai ser para sempre esse pedaço de milho que ele consegue se armar. O cara não tem como armar, por exemplo, adianta em várzea, não precisa de máquina. Não, mas então incentiva, pode puxar esterco com o caminhão, entendeu? Transfere isso em horas de caminhão para puxar esterco, ou algo assim, né? É muito mais barato para o município e para o colono ajuda porque ele vai se armar uma roça para amanhã depois continuar plantando todo ano, né? É uma coisa que ele vai resolver para sempre, né? Seria isso, presidente. Vereador Adriano. Eu vou usar de novo, eu queria colocar antes essa questão no artigo 2º, quem lê o projeto. Esse incentivo é uma pessoa por propriedade. E aí eu vou perguntar sucessão familiar, que tanto se fala. O pai tem talão, o filho tem talão, não, só um técnico. E outra coisa, como me repassaram, só quem vende para leiteiro. Quem comprova com nota fiscal que vendeu leite. Vai se enquadrar isso, né? Só o que me chamou muito essa atenção, o incentivo, só uma pessoa. Onde o pai tem talão e o filho tem talão. Não, filho, tu não pode ganhar esse incentivo porque é só um por pessoa. Será que esse filho não está dando retorno para o município? Isso às vezes chateia o cara. Nós temos que incentivar os filhos, mas esse projeto já está desincentivando os filhos, gente. Só para nós estar sabendo que não existe incentivo da sucessão familiar. Onde o pai vai poder pegar, o filho não pode, o filho pega, o pai não pega. Né? E tem muitos produtores que é assim, né? Onde os filhos... Qual é o incentivo? Né? A sucessão familiar que tanto se fala. Onde um projetinho simples já está negando para o filho. Podem olhar no artigo 2º. Coloco o projeto de lei 009/2026 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Do contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Requerimento da vereadora Grace, protocolo 026/2026. Grace Roquembargabaixo, firmada na qualidade de vereadora em exercício nessa Casa Legislativa, vem solicitar a realização de melhorias na estrada-rua localizada na comunidade Três Saltos Alto, especificamente na rua situada nas terras de Valdir Betil e Nilson Cairo. Coloco o requerimento da vereadora Grace, do protocolo número 026/2026 em discussão. Vereador Paulo. Vou manifestar, parabenizando, até o colega vereador esses dias comentou também sobre isso. Realmente lá eu subi esses dias, eu até cheguei no parque e comentei com o secretário, fazer uma limpeza já ajudaria um monte, né? Limpeza de valetas e remover os entulhos que estavam na beira, estrada bem estreita, difícil para andar até de máquina muitas vezes, uma estrada perigosa. E o colega vereador também falou esses dias da questão do concreto do muro acima. Acho que é a solução, não tem outra alternativa. Também não seria o fim do mundo o município fazer aqueles metros de concreto, 100 metros e um pouquinho mais, né? Porque realmente nesses muros aí não é fácil. Não é fácil porque o cascalho e o material se solta, ainda mais na época de seca, né? E aí, imagina esse povo que mora lá e precisa todo dia passar por aí. Aí o exemplo nós temos, né? Foi feito, na gestão passada, foi feito ali no Três Saltos para cima no Pivato, né? Então ali ficou bom, né? Então aprovou, né? Então tentar fazer nos outros pontos críticos também, foi falado esses dias São João e tal. Não, acho que é justo, né? Porque as pessoas lá que usam todo dia esses trajetos aí não é fácil. Seria isso, presidente. Também vou me manifestar sobre esse requerimento da vereadora Grace. É um pedido que eu já venho fazendo faz tempo também. Tem a questão aí, não é só patrolar, às vezes tem que colocar um material em cima, tem muita pedra solta. Então, nessas épocas de período seco é difícil dos caras conseguir subir. Então, ali tem que botar um material. Mas desde o ano passado que eu venho batendo em cima da tecla, que ali é um trecho que sai bastante retorno no município e tem que ser feito alguma coisa a mais, tem que ser feito concreto. Então, tá aí, nós aprovamos ano passado a questão dos 4 milhões para ser feito pavimentação asfáltica e concreto. Então, é um ponto que tem que ser visto com bons olhos. A gente tem vários outros pontos que eu já citei,
mas não vou fugir do assunto, que é somente dessa estrada aí. Então, peço que dê uma olhada assim, né, com bastante atenção nesse trecho aí. Vereador Alexandre. Eu quero dizer que é uns pontos críticos mesmo, né, nesses muros, a gente entende, a gente tem um muro também lá, né, só que eu acho que tem que ser mais usado nas estradas, é um saibro bom, um saibro vermelho, não é aquele branco que é muita pedra, e nós tem que usar mais o rolo. O rolo nós temos a máquina e não é usada, pouco. Eu acho que tem que ser mais usado, que isso ajuda a firmar a estrada, né? Era isso. Vereador Ayrton. Que bom, vereadora, parabéns por ti. Porque nós fizemos verbalmente várias vezes já esses pedidos. E eu fui convidado esses dias para assinar junto contigo. E eu digo, não, eu fiz há poucos dias esse pedido já. Então agora está documentado. Isso aqui vai parar no gabinete do prefeito e é uma força a mais. Então sempre quando eu estou meio contra, depende dos requerimentos, que nós não podemos criar despesa. Mas quando as coisas realmente não acontecem, não tem outra forma. Aí sim, vamos ter que colocar no papel e ligar para o prefeito. E aqui que vão, quando tu abre um debate, os colegas debatendo o problema lá. Se vê que todo mundo conhece daquele problema lá. E o próprio prefeito exercício, esse foro lá em cima desses dias. É difícil. Só que aí eu fui um pouquinho só, presidente. Eu passando de lá, olha numa brecha da pior. Meu Deus do céu. Eu quero baixo assim. Vereador Adriano. Isso aí é um belo pedido, né? Um requerimento que a gente faz para o prefeito, mas não é que eles não sabem do problema, né? Esse problema já vem há anos e anos e anos e eu acho que resolve, claro, nada é de graça, faz um concreto, não precisa ser de uma largura de 7 metros, faz de 3, 4 metros, tá bom? Faz um lugarzinho, você tem que ultrapassar, são pequenos trechinhos, né? Aí tem visão, se vem alguém, ou se tem que parar, tu arranca no mesmo lugar, né? A gente sabe, caminhão pesado aí, tem que parar uma época seca. Não adianta, a patrola passa assim num dia seco, meu Deus do céu. Fica soltinho ali, o caminhão começa a patinar e caro também, para dizer a verdade, né? Depende do caro também, vai lá, fica cavocando e é um problema a menos que nós teríamos, né? Coloco o requerimento da vereadora Grace, o protocolo número 026/2026 em votação. Quem estiver a favor permaneça sentado, do contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade. Pedido de informações do vereador Paulo César, seu protocolo número 028/2026. Paulo César Ane, abaixo firmado na qualidade de vereadores em exercício nessa Casa Legislativa, vem requerer que após a apreciação plenária seja encaminhado ao Poder Executivo o pedido seguinte de informação referente aos servidores efetivos municipais e ocupantes dos cargos em comissão. Coloco o pedido de informações do vereador Paulo César, seu protocolo 028/2026 em discussão. Vereador Paulo César. Vamos manifestar sobre esse projeto, esse pedido de informações, até porque esses dias eu tinha feito um pedido de informações e, na verdade, eu me passei, né? Tem FG e tem comissionamento na prefeitura, eu pedi só de FG. E aí, no mais, né, outras pessoas me pediram quantos funcionários tinham no total, então eu fiz um projeto meio amplo, um pedido meio amplo, para que daí a gente ganha com transparência todos os funcionários e também quem ganha cargos e comissionamentos e FGs. Seria só para fim de esclarecimento, quando a gente vai procurar na internet a gente não acha direito, e, enfim, então gostaria que fosse aprovado para a gente também ter uma relação nominal de todos os funcionários. Coloco o pedido de informações do vereador Paulo César, seu protocolo 028/2026 em votação.
Quem estiver a favor, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Paulo César, seu protocolo 030/2026. Paulo Cesarani Baixo firmado na qualidade de vereador, vem requerer ao Poder Executivo que estude a possibilidade e viabilidade de realizar a instalação de 10 lixeiras metálicas com tampa, dotadas de compartimentos para a separação de resíduos orgânicos recicláveis, em pontos públicos do município. Coloco o requerimento do vereador Paulo César, seu protocolo 030/2026 em discussão. Vereador Paulo César. Vamos manifestar sobre esse requerimento. A gente sabe que a gente não pode criar despesa, mas pode requerer que o município estude a viabilidade. Eu acho que a gente sabe que muitas pessoas reclamam que a lixeira na frente das suas casas, a gente sabe disso. Por isso que eu já botei aqui de se estude a possibilidade de pegar lixeiras com tampões. Eu vi em outros municípios, modelos, acho que até Forquetinha ou Santa Clara comprou. E aí também não tem esse problema com os cachorros mexendo em lixo. E também sugiro que o município coloque em locais públicos, que as pessoas não têm como reclamar. Por exemplo, no Parque de Máquinas, ali perto pode ter um. Poderia ser aqui na praça, lá em cima na pracinha, perto da brigada, que é do município. Então, comece colocando onde é local público. Lá em cima, na parada de ônibus, na saída das Popular, por exemplo, no lado de baixo ali é público. Então, porque as pessoas às vezes reclamam ali fora que realmente não tem lixeiras quando tu tem um lixinho para botar fora e não tem onde botar. Então, só uma situação assim que é ruim, tu vai no outro município, a gente sabe, lixeiras e tal, e nós no município não temos, né? Praticamente não temos, né? Então é só, realmente que os colegas falaram, vamos fazer por escrito, porque muitos já falaram das lixeiras aqui, né? Então, vamos fazer por escrito, talvez se de repente tenha uma atenção especial, né? Vereador Ayrton. Eu, senhor presidente, como me manifestar, eu me lembro, 20 e poucos anos atrás, um vereador, não vou citar o nome, pediu lixeira. Um ano. E no segundo ano, ele mandou tirar as lixeiras. E como sempre troca nessa casa vereadores e vereadoras, vocês bem sabem que esses pedidos sempre entram. E o que nós decidimos há 4 anos atrás, com uma vereadora, que o pessoal fosse se apresentar nessa casa ou na prefeitura e disse assim: eu quero uma lixeira em frente à minha casa. Nem uma pessoa veio, nem uma. No vizinho sim, lá pode colocar. Me desculpe, gente. Não, então, se eu quero, é aquilo que eu queremos, nós não vamos, nós sempre aprovamos isso. Sempre aprovamos essas lixeiras. Sobre essa, lá fora, é desse jeito que eles querem. E aí, o que vamos nós fazer? Vamos aprovar o requerimento do vereador e que eles venham lá e disputam isso entre eles. Se o vizinho não aceita, se espera. Vereador Paulo. Vou me manifestar novamente, justamente por isso, colega vereador, eu já botei em colocar em lugares públicos. Ninguém tem o que reclamar. Se eu botar um lado da brigada, esse terreno é público. Se eu botar lá nas populares, esse terreno é público. A praça aqui, pertinho da prefeitura, ou naquele terreno de esquina lá, ele é público. Então não tem que pedir para ninguém. Justamente por isso, eu disse, tem lugar para botar 10 lixeiras. Por exemplo, na saída da Pinguela lá, Barranca de Arroio, lá dá para botar uma lixeira, sem problema nenhum. Né? Entendeu? Então eu estou dizendo lugares públicos, eu não estou dizendo para botar na casa do vizinho, ou quero botar uma na frente da casa, não tem problema nenhum. Agora estou dizendo em locais públicos. Né? Justamente daí as pessoas vão começar a se conscientizar que isso é uma coisa boa, mas que botem lixeira de acordo, não umas lixeirinhas pequenas que são abertas com um arame que os cachorros e gatos conseguem acessar. Não, bota com um tampão. E já que eu já dei sugestão para dar lixeiras de galões plásticos, né? Também sugeri já, como ninguém quer lixeira, né? Mas a gente sabe que tem umas lixeiras por aí e elas são bem usadas, né? Então as pessoas vão começar a se conscientizar, se é local público. Seria isso, presidente. Coloco o requerimento do vereador Paulo César, seu protocolo 030/2026 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado, do contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Pedido de informações do vereador Paulo César, do protocolo 031/2026. Paulo César Anne abaixo firmar na qualidade de vereador em exercício nessa Casa Legislativa, vem requerer que, após apreciação, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de informação, referente à empresa responsável pela vigilância e segurança nas escolas municipais. Coloco o pedido de informações do vereador Paulo César, sobre o protocolo 031/2026, em discussão. Vereador Paulo. Eu fiz esse pedido de informações porque foi de surpresa de muitas pessoas que de um dia para a noite, ou da noite para o dia, então, como queiram, apareceram seguranças no colégio, né? De uma forma meio esquisita, muita gente brigou-se, por que estariam fazendo isso? E aí me veio a ideia de procurar o contrato dessa empresa e quem era a empresa. Não achei nada no portal, nem no diário do diário. O que aconteceu? Eu fiz o pedido de informações. Pela minha surpresa, hoje, não sei quem tem pais do colégio, mas eu não tenho mais, né? Mas me mandaram que hoje mandaram para os pais fazer tipo uma votação, se vão querer continuar com segurança ou não. Mas não foi contratada a segurança ou de que forma foi contratada? Se não tem contrato, como é que vão pagar? Será que vocês querem trabalhar de graça? Aí, ou cancelaram eles porque eu fiz o pedido de informações e pedi o número do... Então, eu acho estranho isso, de que fizeram contratação de empresa ou funcionários, enfim, eu fiz um pedido pedindo se eles são treinados para isso, porque muitas pessoas me falaram, não uma, muitas pessoas me falaram, que eles estavam parados mexendo no celular, e as pessoas igual entravam no colégio, não pediam nada, não questionavam nada, não questionavam ninguém. O que você veio fazer? Não, as pessoas passavam lá, pegavam os filhos, ou sobrinhos, ou irmãos, e não questionavam nada. Eu acho que se tu vai botar alguém no colégio para ser segurança, pelo menos vai ter que ter o portão fechado, e o cidadão tem que pedir lá quem é que você quer buscar, o que você veio fazer. Eu pelo menos, acho que é assim. Tem que ser assim. Então, agora, hoje mandar para os famílias, e tiveram reunião semana passada com os pais, e ninguém falou da questão vigilância, e os vigilantes já estavam trabalhando. Aí hoje fizeram uma enquete dentro do grupo de WhatsApp. Estranho, né? E parece-me que hoje eles não estavam trabalhando. Então, como é que foram contratados? Por isso que eu fiz o pedido de informações, porque eu também não achei. As pessoas me cobraram como seriam contratados. Então, enfim, por isso que eu fiz o pedido de informações. Vereador Ailton. Eu vou me manifestar em cima daquele requerimento. É muito complicado quando se mexe na educação, onde envolve muitas pessoas, professores, pais, mães e tudo. E se lá fazem reunião e discutem as coisas lá dentro, é lá que se resolve, não é nós que vamos dizer. Se lá foi contratado segurança, que bom, é necessário então. Só que eu me lembro de muitos anos atrás, eu tinha filhos na escola. E aí, cada pouco a gurizada vinha com papelzinho, pai, assina aqui porque eu preciso entregar lá os professores. Eu assinava, eles levavam e eles tinham que levar para casa porque tinham aprontado lá. E eu assinava, viu, a gente tá na roça e tudo. E aí, tu vê só como os guris eram mais inteligentes que nós e tudo. E lá na escola, eu digo, sempre foi o problema. Não adianta eu falar dos filhos dos outros contra a segurança, porque eu digo, os meus filhos, eu preciso ver como é. Os meus foram criados também. Será que não era melhor se tinha uma segurança naquela época já, para evitar os problemas? E lá sim, na escola, tem problemas. Nós sabemos. Só que, quando se fala em segurança na escola, nós temos que ver nos ônibus, muitas vezes o motorista para o ônibus e que se pegam na briga lá dentro. E aí, você foi motorista anos atrás? Se botam no lugar, com cuidado do motorista, a gurizada se pega no soco até
Armamento, eles usam. Só tem gente que gosta do armamento, tem que ter arma. Policiada começa com canivete no ônibus. Se pega no motorista, e o motorista se tranca e paranco, e vocês sabem que a lei, eu acredito que tem que ter segurança dentro dos ônibus. E se isso virar aqui notícia, nessa sessão pode ser que nós vamos pagar o preço. Isso, presidente. Vereadora Andréa. Bom, gente, só vou fazer um comentário. Eu acho, sim, importante ter o pedido de informação, não sou contra. No município que eu trabalho tem zelador, né? Então, se gasta com tanta coisa, por que não pode ser gastado com segurança, né? Eu sei que tu não é contra, não é isso que eu tô querendo dizer, mas acho que sim, tem que ter segurança nas nossas escolas. Vereador Paulo. Eu vou me manifestar, eu sei que você entendeu, né? Talvez o meu colega vereador não leu o meu pedido de informações, né? Na verdade, eu justamente pela preocupação de pessoas estranhas estar trabalhando e as pessoas vêm me falar que eles não pedem nada. Aí você falou, um zelador, ele vai pedir o que você quer no colégio, portinha fechada. Não, todo mundo entrava e eles no celular. E nem é por isso que eu perguntei também, eu pedi informações. A segurança tem que ter, exato, eu não sou contra. Que nem você falou, tem tanto funcionário, pode contratar mais 2, não é problema. Eu não estou contra, eu quero saber de que forma foi contratada. Os caras estão treinados para isso? Não são treinados para isso. Eu sei que eles não são treinados para isso. Entendeu? Eles são treinados para uma outra função. Né? Entendeu? Então, era isso. Aí, quanto à segurança que você falou, aí, vereador Ailton, no ônibus já tem câmeras. Todo o transporte escolar hoje tem câmeras. Vocês não sabem, eu vou te falar. Aí, lá no colégio, lá em cima, a questão, agora também tem que, eu queria falar antes e esqueci do detalhe, lá bem próximo, quando se foi falado em cercamento, porque tinha dinheiro, lá bem pertinho do mato, se vocês ir lá olhar, tem caixas de abelhas logo de lá, onde as crianças brincam a poucos metros de lá. Onde nós sabemos que aconteceu um incidente essa semana, né? E lá tem caixas de abelha e não tem nenhuma proteção que essas crianças não possam ir no terreno do vizinho. Entendeu? Então, eu concordo com segurança, não tenho nenhum, se contratasse, mas o meu pedido é por que nós não achamos nada? Por que agora pediram para os pais? Justamente na reunião dos pais não foi falado nada de segurança. Nenhuma palavra eles não falaram. Não foi discutido nada sobre isso. E por isso que os pais mandaram para mim. Então, é justo o contrário, não foi falado na reunião dos pais, que deveria ter falado como ia ser, por que ia ser, e peço que pelo menos avisem o proprietário das abelhas para tirar as abelhas de lá, se não querem fazer um cercamentozinho provisório para as crianças não terem acesso, que nós tivemos um caso essa semana, nosso colega de serviço foi atacado e um ensinador que quase foi morto por abelhas. Né? Vai ter salto alto, você não sabe, mas então é preocupante, e faz horas que isso está acontecendo. Então, justamente eu estou preocupado, e nós estamos trazendo segurança de fora, ninguém conhece os caras. Por exemplo, eu conheço de vista porque eu sei que eles eram segurança da Travesserense, por isso que eu conheço eles. Mas assim, ninguém conhece justamente não estão fazendo segurança. Estão lá parados no juiz celular, sei lá, fazendo o quê, e assim todo mundo está entrando e saindo como quer. Seria isso. Vereador Alexandre. Eu só quero dizer que assim, eu acho que todos os pais estão preocupados na segurança dos filhos, né, das escolas, né. E seria muito importante o encercamento das escolas, né? E se a escola fosse estar cercada, né? Podia ter um porteiro, tipo, não precisava ter segurança, né? Daí quem entra buscar a criança tem que se identificar, eu acho, certo, né? Ou como tem as escolas abertas, sem cerca, seria bem importante segurança mesmo, né? Mas se não seria um porteiro, estava tranquilo, acho, porque assim entra, quem quer entrar, entra, né? Não precisa, ninguém se identifica, né? Seria isso, né? Coloco o pedido de informações do vereador Paulo César, seu protocolo 031/2026, em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade. Pedido de informações do vereador Paulo César, seu protocolo 033/2026. Paulo César Ania abaixo firmado na qualidade de vereador em exercício nessa Casa Legislativa, pede o pedido de informação referente às monitoras da EMEI Criança Esperança.
Coloco o pedido de informações do vereador Paulo César sobre o protocolo 033/2026 em discussão. Vereador Paulo. Vou manifestar sobre esse pedido de informações, agradecer ao meu colega Adriano, que prontamente aceitou ainda colocar em votação, que na verdade é só 48 horas antes. Então, agradecer ele que ele deixou ir para a votação. Um pedidozinho simples, né? Mas justamente o que eu estava falando há pouco ali na tribuna, né? Saber sobre a formação das monitoras, o que elas têm que fazer, o que elas fazem, para nós, de repente, conscientizar a secretária de que elas também são muito importantes. Talvez na vida das filhas nossas, que quem tinha na creche, eu tenho ainda, vocês mais novos, né? Eles são os primeiros professores, na verdade, né? Então, é importante que o governo fez a lei, que aprovou a lei para incentivar, para ganhar um salário base melhor, porque elas estão ganhando, por exemplo, 1.000 e lá vai a menos, 1.000 e poucos reais a menos do que poderiam estar ganhando, porque, na verdade, hoje elas estão consideradas como professoras. Então, em função disso também, para a gente também ter uma noção, colegas vereadores, para nós ter uma força, eu sei que a colega André já falou, Adriano, eu conversei esses dias também, a gente acha que tem que ser feito primeiro a legalidade das monitoras, que é lei aprovada em janeiro. E aí sim, após isso, nós podemos fazer o plano de carreira, aí já envolve todos, envolve, mas eu fui conversar, nós não podemos mudar concurso público, isso não é mudar concurso público. Nós aprovamos semana passada aqui um projeto que nós aumentamos a demanda dos administrativos e mudamos o salário. Isso é simples. É a mesma situação. E ainda mais amparado em lei federal agora, não é lei municipal. Então, as monitoras têm que ser valorizadas, porque elas, que nem eu falei antes na tribuna, elas já incentivam as crianças até de falar, de comer, de tirar fralda. Então, elas têm um compromisso muito maior do que propriamente, às vezes, uma professora que já dá para alunos mais formados já, né? 4ª, 5ª série. Então, tem que valorizar. Em função disso, é o meu pedido, presidente. Vereador Ayrton. Senhor presidente, eu deixo bastante claro a minha posição. Eu sempre fui a favor ao pedidos, requerimentos, tudo, só quando um pouco limitado. Quando passa, tem coisas que a gente tem que buscar direto também. Porque se nós todo mundo entrasse, cada um, é um direito, nós entrasse com 4, 5 requerimentos, quem não tem serviço no outro dia, ou por que nós fizemos sessão de noite, já? Eu acho que tem certos limites, e eu vou começar a votar contra certos requerimentos, e esse é um deles. Vereador Paulo. Vou manifestar mais uma vez, referente à questão do meu colega, justamente. O senhor vai lá tirar tempo deles, talvez, na prefeitura. Eu faço por requerimento, por pedido de informação, porque se eu for lá, eu preciso um dia inteiro para saber tudo que eu quero saber. Assim não, a guria lá que ganhou aumento salarial semana passada, ela vai ter tempo, com calma, ela tem 30 dias para me responder. Agora, se eu for lá, eu vou meter uma pressão, ela vai ter que me responder na hora, e ela responde se ela quer. Vamos ter que ser justo, ela responde se ela quer. Agora, se tu tem tão fácil acesso, que bom. Agora, eu, toda vez que tiver dúvidas, se você quiser votar contra, o voto é teu, não tem problema nenhum. Agora, esse pedido é importante, porque as monitoras, a gente precisa saber por que a gente está defendendo elas. Porque é uma importância para mim, e elas, para elas, muito mais, porque vai arcar no bolso delas, que estão já anos trabalhando nessa função. A nossa colega que é professora sabe disso, que não é fácil. Você falou há pouco, os guris são ruins, nós também é ruim, né? Mas assim, nós temos que também pagar o que é justo. Se o governo federal aprovou a lei está valendo. Lula sancionou, o presidente da República, se tu sabe falar do Lula, então o Lula sancionou a lei, então ela está valendo. Coloco o pedido de informação do vereador Paulo sobre o protocolo 033/2026 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Do contrário, se manifesta. Aprovado por 7 votos favoráveis, 1 voto contrário do vereador Ayrton. Baixas comissões não temos. 2 minutos para cada vereador que quiser se manifestar.
Vereadora Grace. Eu quero me manifestar sobre o pedido que eu fiz, né? Eu faço dos nossos colegas vereadores as minhas palavras, né? Desse projeto lá da rua entre o meu tio Valdir Betil e o Nilson Caio. Não porque ali moram os meus familiares, mas porque, como eles falaram, é de anos que essa estrada ali, ela é rochosa e ela acaba formando picos, né, pontudos, podendo até rasgar um pneu na hora da derrapagem da subida dos caminhões, um exemplo, né, que ali tem muita produção, né, de leite, aviários, porcos, tanto faz, né, mas assim, ó, pelas derrapagens e instabilidade dos veículos ali, né, e também comentar que o vereador Ayrton falou na outra sessão já sobre isso também, o Sadi, né, também já comentou, né, sobre essa subida ali. Então eu coloquei esse projeto para a gente ver alguma coisa, talvez como foi feito lá nos Pivato, lá em cima, né, uma rua concretada, que vai ser a única solução de pegar ali e não ter custo, né, com material, porque vai botando material e não vai resolver o problema ali, né. Referente também ao projeto das monitoras, eu sempre penso assim, ó, se foi sancionada a lei, é lei, vai ter que ser cumprido, né? Então, assim, ó, se não for cumprido, depois vão na justiça, vão ganhar igual. Então, é uma coisa que vai vir e nós vamos ter que aprovar. É lei, não tem muito o que discutir, né? Então, nós vamos ter que fazer valer, né? A partir do momento que foi sancionada essa lei. E também quero parabenizar pelo Dia da Mulher, né? Lugar de mulher é onde ela quiser, né? Parabéns à administração pelo evento que é feito a cada ano, né? Que nem a Andréia colocou, bem colocado. E dizer que a gente está à disposição na Câmara para qualquer projeto da discussão, né? Obrigado, vereadora Grace. Vereador Omar. Eu vou me manifestar em cima dessas munidoras, se é lei, aquilo auxiliar administrativo também era lei, foi aprovado. E se é munidoras é a mesma coisa, se é lei, se vem do governo federal, se é lei, tem que ser favorável a isso e pagar quanto antes, do que não pagar as regalias depois. Eu acho que é totalmente favorável. Eu votei a favor da auxiliar administrativa, as monitoras também, eu acho que se merece, lógico, são as primeiras pessoas que aprendem as nossas crianças nas escolas, né? Então, totalmente favorável. Vereador Adriano. Eu também vou usar os 2 minutos. Antes eu não queria falar muito do secretário de Agricultura, que estava aí sábado, né, mano? E eu, como produtor de leite, eu cobrei dele, situação dos produtores de leite. Os caras estão a par, totalmente a par. E aí eu questionei algumas coisas sobre essas moções de apoio que estão fazendo, alguns estados já fizeram. E ele deixou claro, tudo politicagem que não tem valor, porque o que vale é a lei superior, né? Se o governo federal diz que não está tudo certo, não adianta. Nós fizemos uma moção de apoio, mas ele deixou claro, sem serventia, porque não adianta o Estado fazer uma lei que manda é a lei federal. Assim é com as monitoras. O prefeito está tão preocupado em não pagar precatória que ele se mexe, que ele vai pagar. Elas vão na justiça e, infelizmente, têm o direito e vão cobrar, né? Hoje é assim. O que vale é a lei federal, né? E assim, né? Assim, o cara ficou, eu fiquei triste como produtor de leite escutar, e ele foi realista. Ele falou a realidade que é, sabe? Tem o que fazer o Estado, porque deixou claro que as empresas que usam o leite pó estão fazendo pressão para continuar a entrar esse leite importado, porque eles querem comprar leite barato, e quem produz é o contrário, né? Tem sempre os dois lados da moeda, né? Mas nós vamos passar assim, momentos difíceis, produtor de leite. Mas era isso. Vereador Paulo. Eu vou manifestar
Eu vou manifestar 2 minutos, senhor presidente, antes eu não consegui terminar a minha fala total, né? Então, dos 200 mil que a gente conseguiu do Bom Gás, né? A gente tem envolvimento de 20 famílias, mais ou menos, que vão usar alguns equipamentos que vão ser comprados, assim que saiu o dinheiro e a licitação aqui no centro, né? Então, fico feliz que, mais uma vez, consegui mais uma emenda parlamentar de 200 mil, então, para essa finalidade. Quero também falar rapidamente, que não deu tempo antes, eu estava procurando, olhando na lei do transporte de alunos, né, para fora do município, e eu li e reli a lei, então tem algumas coisas aí que não, quando eu falo em lei, sempre falam que a lei que tem que estar aprovada, então eu não achei nada em lei aqui que diz que o município pode levar alunos para fora. Eu acho que o município paga os alunos, os valores, pelo menos é o que a lei disse, a última que foi aprovada, e a gente sabe que tem gente de primeiro grau sendo levado para fora, não pode, a lei não permite, né? Pelo menos está aqui a lei, eu pedi a lei para a Lana, ela me imprimiu e eu li e reli, então não adianta nós falar só em lei e nós não cumprir ela, né? O que eu falei há pouco da segurança é justamente porque, como é que foram contratados? Por essa é a minha dúvida. E essa dúvida aqui também eu vou buscar informação. Se não me derem, eu vou fazer o pedido de informações. Quais os alunos que estão sendo levados, por que são levados, né? A gente não diz aqueles que têm problemas especiais, isso tudo certo. Alguns cursos técnicos estão sendo pagos, mas a gente sabe que em outras situações estão sendo levados e que isto é ilegal. Só para deixar claro. Obrigado, vereador Paulo. Vereador Ayrton. Eu quero manifestar, dizendo assim, que eu estou cansado de ouvir a questão precatórias. Nós poderíamos usar isso em palavras mais simples, dizer assim, processos. Vereador Adriano, você está preocupado com o texto de lei e tudo, com as precatórias, e que o prefeito vai pagar. Tem que pagar. Eu também, uns dias atrás, disse que o prefeito tem que pagar. Não, vereador. É tu, é eu, é todo o município que vai pagar. Eu acho que isso aqui é coisa que tem muito tempo deveria se abrir já aquela questão das precatórias. Quem foi para a justiça, quem não foi, e como é que está essa situação. Se todos foram, ou se um outro não foi, que os que não foram, também, por certo, não deviam receber, mas vão receber. Só que, o que acontece? Não vão pensar que o prefeito vai pagar, não vai pagar. É nós lá, por isso o leite está lá embaixo, o preço. Está lá embaixo. E por incrível que pareça, tem gente que não fala precatória, que tem vergonha de falar, opa, eu também fui para a justiça. Isso que dói na alma da gente. Chega, diz, não, eu fui para a justiça, eu quero cobrar o meu. Seja onde, faz isso. Agora, não querer falar que o município quebra, porque o município quebra. Olha os processos lá que estão lá. Se é isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Ayrton. Próxima sessão ordinária será realizada na segunda-feira, dia 30 de março, às 20 horas. O motivo de presença está passando. Em nome da fé e da lei, dou por encerrada a sessão.